E aí, se a química orgânica já pareceu um bicho de 7 cabeças, pode relaxar. A gente está aqui para mostrar que, na verdade, ela funciona como um grande jogo de Lego. E nos próximos minutos, vamos montar esse quebra-cabeças juntos e descobrir como essas pecinhas formam, bem, praticamente tudo ao nosso redor. Olha só que pergunta interessante. O que será que a vida e os plásticos têm em comum? De um lado, o DNA, a molécula que carrega a receita de todos nós. Do outro, uma simples garrafa de plástico. Parece que não tem nada a ver, né? Mas e se eu disser que o principal ingrediente dos dois é exatamente o mesmo? Pois é, essa é a magia da química orgânica. Então, o nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, a gente vai entender de onde veio essa história de química da vida. Depois, vamos conhecer os superpoderes do carbono. Na sequência, a gente vê como montar o quebra-cabeça molecular, aprende a falar a língua dos químicos e, por fim, percebe como o carbono está literalmente em tudo. Vamos começar então pela primeira parte, a química da vida. Para entender como a gente chegou até aqui, precisamos voltar um pouco no tempo, lá na faísca que acendeu essa ciência toda. A definição é bem direta. Química orgânica é o estudo dos compostos de carbono. Mas sabe o que isso significa na prática? Que ela estuda a gente, as plantas, a comida que comemos, basicamente tudo que tem ou já teve vida. É a química que nos constrói. E essa história tem uma grande virada de roteiro. Porque olha só, antes de 1828, o pessoal acreditava numa tal de força vital. A ideia era que as moléculas da vida tinham uma energia meio mística, sabe? Algo que só os seres vivos poderiam criar. Isso até que um único experimento virou a mesa de vez. E o responsável por essa reviravolta foi o químico Friedrich Wöhler. Lá no laboratório dele, ele fez o que era considerado impossível na época. Pegou uma substância inorgânica, sem vida nenhuma, e transformou em ureia, um composto orgânico. Nesse momento, a teoria da força vital caiu por terra e ali nascia a química orgânica moderna. E quem é o grande protagonista no centro de toda essa revolução? Ele mesmo, o carbono. Então vamos para a nossa segunda parte para descobrir quais são os superpoderes desse átomo. O primeiro superpoder é a tetravalência. Pensa no carbono como uma pecinha de Lego com 4 encaixes. 4! Isso permite que ele se conecte a outros 4 átomos ao mesmo tempo, formando estruturas superestáveis. É essa capacidade que faz dele o mestre das conexões. Agora, o segundo superpoder, que é simplesmente incrível, é a catenação. E o que é isso? É a habilidade única que o carbono tem de se ligar com outros carbonos. Eles vão se emendando um no outro, formando correntes gigantes, anéis, estruturas super complexas. É por isso que a gente fala que é o Lego da vida. As possibilidades são quase infinitas. E o que acontece quando a gente combina esses dois superpoderes? Bom, olha esse número. Mais de 20 milhões de compostos orgânicos conhecidos. Para se ter uma ideia, isso é mais do que a soma de todos os compostos de todos os outros elementos da tabela periódica, juntos. É uma diversidade absurda. Beleza, o carbono é a nossa peça de Lego principal. Mas como as estruturas são montadas, vamos para a terceira parte dar uma olhada nas plantas baixas dessas construções moleculares. Essas espinhas dorsais de carbono podem ser classificadas de um jeito bem simples. Elas podem ser abertas, como uma fila, ou fechadas, formando um círculo. E as ligações entre os carbonos podem ser simples, que a gente chama de saturadas, ou ter ligações duplas ou triplas. Aí elas são as insaturadas. Fácil, né? Ok, se a cadeia de carbono é o esqueleto, o que dá a personalidade da molécula são os grupos funcionais. Pensa neles como acessórios. Você pendura um grupo OH nesse esqueleto e, pronto, tem um álcool, como o etanol. Troca esse acessório por um COOH e agora virou um ácido, como o do vinagre. São esses pequenos grupos que definem o que a molécula é e o que ela faz. Com milhões de compostos diferentes, imagina a confusão para dar nome para tudo. Seria um caos, né? É por isso que os químicos criaram uma espécie de linguagem universal, para que todo mundo no mundo inteiro se entenda. Esse sistema de nomes, o da IUPAC, parece complicado, mas a lógica por trás é bem simples. É só seguir 3 passos. Primeiro, achar a maior corrente de carbonos. Segundo, ver o tipo de ligação entre eles. E terceiro, identificar qual é o acessório principal, o grupo funcional. É um passo a passo para montar o nome. Vamos pegar o etanol como exemplo para ver como funciona. A primeira parte do nome, et, significa que tem 2 carbonos. A do meio, an, indica que as ligações são simples. E o final, ol, entrega que é um álcool. Viu só? Et-an-ol. O nome da molécula é o próprio manual de instruções dela. Genial, né?
Certo. A gente já viu a história, os superpoderes e até a linguagem. Agora a parte final. Vamos amarrar tudo isso e ver onde a química orgânica aparece no nosso dia a dia. E a resposta, sem exagero nenhum, é em absolutamente tudo. Pensa bem. Remédios que salvam vidas? Química orgânica. O combustível que move o nosso mundo? Também. As proteínas, os carboidratos, a base da nossa alimentação? Pura química orgânica. E não para por aí. Plásticos, tecidos sintéticos, cosméticos. Ela é a arquiteta invisível que construiu o mundo moderno. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. A química orgânica não é só sobre o que já existe, mas sobre o que podemos criar. Se o carbono é essa peça de Lego tão versátil, capaz de construir desde a vida até os materiais mais avançados, a grande pergunta que fica no ar é: qual vai ser a próxima molécula que a gente vai inventar para mudar o mundo?